A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é a sua irmã Valéria, da Bahia. Hoje, 9 de maio, 2025, estamos alegres na presença do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Quero gravar nessa manhã um vídeo que eu estava meditando, irmãos. Eles tinham me trazendo revelações sobre os vendedores do Evangelho, sobre aqueles que receberam uma autoridade, foram chamados por Deus, porém eles não fazem aquilo que Deus quer, eles não fazem aquilo que Deus lhe manda, porém eles não fazem aquilo como é que eles deveriam fazer, E antes de tudo eu quero ler a palavra do Senhor que se encontra, irmãos amados, e Deus abençoe cada um dos meus irmãos que vão ouvir este áudio. Quero ler a palavra do Senhor que se encontra em João, no capítulo 13. Palavra do Senhor que se encontra em João, no capítulo 13, vem dizer assim a palavra do Senhor Jesus. Ora, um de seus discípulos, eu vou ler a partir, meus irmãos, do versículo 24. Vou ler a partir do versículo 22. Então um dos seus discípulos olharam um para o outro, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. 24 diz, Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem falava. E inclinando-se sobre o peito, Jesus lhe disse-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás e disse, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dizia isto. E o versículo 30 vai dizer, o 29 vai dizer, irmãos, porque Judas tinha a bolsa. Pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres, E tendo Judas tomado o bocado, logo saiu, já era noite. Amém, irmãos? Palavra digna de toda aceitação, Fiel e verdadeira. Eu estava aqui agora de manhã pegando a palavra e meditando, E me vinha tantas revelações sobre essa palavra, irmãos, que eu confesso que minha alma ficou cheia de revelações, assim, porque é a própria boca de Deus falando com os homens, E nós vemos o que está acontecendo no tempo de hoje. Primeiro eu quero entrar aqui no texto para a gente entender um pouquinho, rapidamente, Eu não gosto de gravar vídeo longo, porque nossa vida é bem corrida e os irmãos, nós sabemos, irmãos, há tantas coisas para a gente fazer. Eu não gosto de gravar vídeo muito longo, não. E eu creio que Deus ele pode falar em alguns minutos, Basta uma palavra do Senhor que tudo muda. Então, a gente sabe que esse momento aqui é o momento da ceia do Senhor, qual o Senhor está ali, chamou seus discípulos para celebrar a Páscoa dos judeus, mas agora seria a Santa Ceia do Senhor. Então sabemos, irmãos, que estavam a igreja reunida, todos reunidos ali naquela época, Ou seja, daquela época, os discípulos reunidos, servos de Deus, os apóstolos reunidos para a ceia, e também entre eles tem Judas, aquele que mesmo Jesus sabendo do seu caráter inclinado para o mal, Jesus chamou, Jesus deu a oportunidade dele ouvir as pregações, dele ver os milagres e dele andar com Jesus. Foi um dos discípulos de Jesus. Tamanha é a bondade e a misericórdia de Jesus, na vida do ser humano. Então, irmãos, nós vemos uma coisa interessante nesse texto, qual estávamos aqui lendo, Jesus está falando para Judas e para eles todos ali, revelando que vai um lhe trair, lhe entregar para os fariseus. E eu estava lendo em outro texto, louvado seja Deus, aqui mesmo, no outro texto aqui no João 12, eu li João 13, e em João 12 mesmo, aqui nós vemos, irmãos, aliás, no 13 mesmo, louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor, nós vemos aqui no 12, sim, no 12 mesmo, que Jesus está falando com Judas.
que Judas se escandalizou porque Jesus está ali ajudando aquela mulher. A mulher foi adorar Jesus e ela estava ali ungindo o corpo de Jesus para o que iria acontecer. E ele se escandalizou, ele disse, né, deveríamos dar isso aos pobres. E a palavra vai dizer, não que ele se preocupasse com os pobres, mas porque ele tinha a bolsa, né? E ele, louvado seja Deus, já tinha costume de roubar Jesus, né? Ele já tem um costume, né? Em outras ocasiões também, lá em Marcos também, eu estava lendo, né? Em Marcos 14, ele tinha saído planejando trair Jesus. Então, foi várias oportunidades que o Senhor Jesus estava dando ali a Judas, né? Para que ele viesse se converter dos seus maus caminhos, para que ele viesse ver várias oportunidades, porque em vários momentos ele estava tentando tramar contra Jesus, ele estava ali ele tinha um acesso à bolsa, mas o que me chama a atenção dessa palavra, irmãos, é que ele tinha o acesso às ofertas, os dízimos ali, do que as mulheres, do que o povo colocava, porque a Bíblia vai dizer que as mulheres ajudavam o ministério de Jesus, então ele tinha acesso a isso. Porém, tendo acesso a isso, irmãos, ele fez conforme o querer dele. Ele não se convertia, Judas. Ele sempre tirava, a Bíblia diz que era ladrão, está escrito, irmãos, que ele tirava, aleluia, Espírito Santo de Deus, tirava de algumas partes ali do dinheiro que entrava na bolsa. Então ele tinha o acesso, o controle ali do financeiro de Jesus, porque Jesus assim lhe colocou. Mas não é porque Jesus colocou alguém nessa ocasião que não virá o juízo contra essa pessoa. Não é porque Jesus deu a alguém essa autoridade que ele não vai requerer dessa pessoa a honestidade que deveria ter. E nós não vemos muito isso, aplicando a palavra que eu li para o dia de hoje. Nós não vemos muito isso, irmãos. Pessoas que têm o controle, que têm autoridade, estão fazendo completamente diferente. E a Bíblia diz que quando ele toma ceia ali em pecado, irmãos, dura coisa acontece com ele. O próprio Satanás entra em Judas. Eu entendo, irmãos, que tudo tem um tempo determinado. Então, Judas ali viu os milagres de Jesus, como muitos hoje veem os milagres de Jesus, como muitos hoje até expulsam demônios, como muitos hoje fazem até muitas coisas no nome de Jesus, meus irmãos amados, porém não vão receber o galardão, irmãos. E a Bíblia diz, você conhece a história, né? Que no final de tudo isso, Judas sai, né, para se enforcar. Ele não se arrepende do que ele fez, mas ele vai procurar. Ficou tão atordoado quando Satanás fez ele fazer tudo isso aí. E quando o seu coração, que era inclinado, irmãos, para o mal, aconteceu tudo isso, ele vai se enforcar. Ele nem quer saber de se arrepender, mas ele já quer ir, porque também está escrito, né, que era cumprimento. Ele era o filho da perdição ali, ele era alguém que iria trair Jesus. Mas eu quero dizer para você, irmãos, hoje não está diferente. E Deus, ele irá sim. Talvez não seja cobrado agora, mas no final dos tempos será cobrado aqueles que vendem o evangelho, aqueles que têm acesso às coisas de Deus, mas estão fazendo totalmente o contrário do que Deus lhes mandou, né? E eu quero fazer uma oração para encerrar esse vídeo, irmãos. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Pai amado e Deus querido, toma cada um dos meus irmãos, Pai. E toma aqueles que vão ouvir essa palavra e porventura estão tendo atitudes de Judas. Que eles venham se converter, porquanto ainda há tempo. Que Deus abençoe cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém.